Hoje eu estou aqui com a Tamires. A Tami entrou para a mentoria em maio desse ano e agora, né, agora em novembro, a Tami recebeu uma excelente notícia de que ela foi aprovada para uma vaga de Senior Cash Collection Specialist na Polônia. E agora a Tami já está aí de malas quase prontas ou em processo de ficarem prontas, com a data já marcada para o embarque dela, para ela poder viver lá na Polônia. A Tami, né, trilhou aí uma trajetória na área do financeiro, e aí antigamente trabalhava um pouco mais com pricing, e agora ela vai para essa parte de cash collection, que é um pouquinho diferente, mas ainda ligada aí ao mundo dos números, né, Tami? Então, passo a palavra para você. Queria que você me contasse um pouquinho como que você tomou essa decisão de internacionalizar sua carreira, como que você encontrou a mentoria, por que você decidiu dar esse voto de confiança para a mentoria e como ela te ajudou nesse processo até você chegar nesse momento da aprovação, por favor? Ah, legal. Bom, eu conheço a Malu há muito tempo, sigo desde a pandemia, acho que até um pouquinho antes, e eu vi essa trajetória que ela fez, assim, até de um jeito muito mais difícil. E quando eu vi que ela estava fornecendo a mentoria com esse novo projeto, assim, logo no começo eu quis entrar, me programei para isso, e foi uma decisão incrível que me ajudou demais, assim, eu aprendi muito em relação a estruturar currículo, a questão de entrevistas. Eu não sabia nem o que era uma screening interview, eu não tinha ideia assim de muita coisa. E o que me surpreendeu muito até foi essa questão do suporte, que é assim incrível, é sempre muito rápido, é sempre muito personalizado. E isso não deixa com que a gente se sinta insegura quando vai se candidatar para alguma vaga ou até em questão de entrevista. Acho que, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, treinar bastante, mas elas sempre deixam muito claro o que também é factível ou não, né? Que a gente pode conseguir com o nosso esforço. E são dicas assim incríveis. E falando um pouquinho da minha trajetória também, eu sou formada em engenharia de produção. Eu trabalhei 2 anos com central de compras, depois 1 ano de customer, e os últimos 7 anos foram bem focados aí no financeiro, em pricing, o último ano bem em controladoria. E até no ano passado eu decidi fazer um career break e realizar um sonho também, aperfeiçoar meu inglês. E eu fiquei em Londres 6 meses, o que me ajudou muito até na conquista de uma vaga internacional, que sempre foi meu sonho. E, além disso, eu também estava no processo de cidadania portuguesa, desde antes da pandemia, então é um processo que demorou 5 anos, estava até um pouco desesperançosa com isso, mas estava decidida a tentar, mesmo sem a cidadania, porque eu vejo muitos casos de sucesso na mentoria. E aí, assim, para potencializar tudo isso, né, tendo inglês, tendo também o passaporte, eu adquiri a mentoria. E o passaporte, na verdade, ele veio esse ano, quando eu já tinha voltado de Londres. Então, isso me deu um gás até para eu entrar na mentoria e conseguir conquistar o meu sonho. Não foi do dia para a noite, né, demorou alguns meses, mas, assim, consegui o que eu queria, estou muito feliz. E é um país também maravilhoso, que eu nunca tinha pensado antes de ir, mas é uma excelente porta de entrada. Sei que muitas coisas vão ser novas e desafios para mim, mas eu acredito que vou evoluir e crescer muito nessa nova oportunidade da minha vida. Com certeza, Tami, total. E conta um pouquinho assim, você já estava nesse processo da cidadania, você já tinha esse sonho de morar fora, já tinha feito um intercâmbio para poder melhorar o inglês, você meio que já foi se preparando aí aos pouquinhos, digamos assim, né? Como você comentou, o passaporte não é o fator principal, mas também te ajudou, né, a conquistar essa oportunidade. E me conta um pouquinho assim com relação ao seu processo dentro da mentoria. Como é que foi você conhecer ali os conteúdos de currículo, de LinkedIn, de fazer os ajustes, se você já estava aplicando antes de entrar para a mentoria para as vagas internacionais ou se você começou a aplicar depois, como é que foi esse processo, assim? Nossa, assim, mudou totalmente a minha vida, porque, assim, para ser honesta, eu tive uma oportunidade de uma empresa até bem conhecida quando eu estava ainda no meu último trabalho, e do nada surgiu a oportunidade. Só que o meu inglês não estava tão afiado, apesar de eu já ter um inglês avançado, mas não era fluente, o que me deixou insegura. E era uma vaga que eles queriam alguém daqui e era um screening interview. Só que eu não sabia o que era isso, né? Então, eu achei que fosse como no Brasil, já teria que contar todas as minhas experiências.
E na hora chegou na entrevista e eu comecei a falar um monte de coisa, até meio lendo, assim, porque tinha muita informação, o inglês não era bom, aquele caos. E aí, de repente, eu me vi ali sendo cortada pela recrutadora, falando, então tá bom, a gente já deu para conhecer você, porque na verdade um screening interview normalmente são 15 minutos, meia horinha, e era para fazer um resumo, né, ou deixar que ela me perguntasse algo mais a fundo, e eu já fui falando e não consegui nem falar tudo, na verdade, porque ela me cortou. Então, a questão da mentoria foi algo assim que, nossa, deu assim, uma luz na minha cabeça de como fazer esse passo a passo, de como ser notada por recrutadores, né? Muitos me abordaram. No Brasil, isso é muito simples, né? A gente coloca as palavras-chave. Eu tinha até facilidade em encontrar trabalho no Brasil, mas fora do Brasil, imagina, nunca era notada. A questão da localização, eu não sabia que tinha que trocar, eu achava que eu estaria mentindo. Eu até tentei, no começo da mentoria, com algumas estratégias também, além disso, que foram fornecidas pela mentoria. Estava tentando vagas de entrada, até em outra área de customer, né, que eu já tinha experiência, apesar de ser pouca, mas eu vi que tinha muitas vagas no mercado. E, por fim, acho que na hora que eu me senti mais segura, consegui, né, fazer essa transição até para uma área bem semelhante à minha. E eu acho que é isso, a mentoria dá confiança, dá preparo, dá essa segurança, e você tem ali com quem contar, com quem perguntar, qualquer dúvida, qualquer problema, tem ali alguém para até, né, alguma dúvida do currículo, como que eu posso melhorar, e as indicações que são incríveis, e dá essa segurança também de você ir para fora, com um respaldo, assim, né, de que aquilo é seguro, que você pode ir sem se meter em alguma cilada. Isso também é ensinado no curso, para você olhar, né, se aquele recrutador ou aquela vaga é fake ou não. Isso é muito incrível, isso salva vidas literalmente mesmo. Então, assim, não tem preço, né? Foi maravilhoso. Super indico. Perfeito, Tami. Tami, e antes da gente finalizar, assim, teve alguma coisa em específico da mentoria que você fala, cara, a hora que eu aprendi isso aqui, mudou meu jogo completamente. O dia que eu entendi essa estratégia, ou apliquei isso aqui, aí sim que mudou completamente, a trajetória que eu venho trilhando. Teve alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que não teve uma, teve várias. Assim, a questão de filtrar no LinkedIn, coisa que parece tão simples, mas que a gente não para mexer no dia a dia. Filtrar o número de vagas, qual país seria mais estratégico. Porque eu tinha esse sonho de voltar para Londres, só que para mim não era mais estratégico. Eu fiquei até batendo cabeça lá por, sei lá, né, 6 meses eu fiquei tentando. Mas eu acho que a gente tem que ser estratégico, porque estando na Europa, ou estando, né, no lugar que a pessoa quer ir, próximo que seja, você é muito mais fácil de você ir para outro país. E eu posso dizer que até foi uma surpresa muito boa. Eu nunca tinha pensado na Polônia como um país de entrada, mas eu estou adorando tudo. Quanto mais eu descubro sobre o país, eu vejo que é um país maravilhoso também. Até seja, né, para mim, seja ainda uma experiência ainda melhor do que eu tive na Inglaterra, por diversos fatores. Então, eu acho que essa, vamos dizer assim, sabedoria, né, que o curso nos dá, clarifica muito, né, nossa mente, nossas dúvidas, nossos medos, inclusive. Então, são muitos fatores. Ai, que bom. Também fico muito feliz de te ouvir, saber que, né, a gente conseguiu te ajudar, que você conseguiu chegar nesse objetivo com uma vaga legal, para um país também que, como você falou, você está se identificando cada vez mais, né? Então, isso é muito importante, assim, que você vá bem, que você vá feliz e preparada, né, como você está indo. E a gente deseja ainda muito mais sucesso. A gente espera que em breve a gente também possa ter novas notícias de Laura foi promovida, Laura conseguiu uma oportunidade Amém. ainda melhor. Então, isso vai ser só o início da sua jornada, né? E a gente está aqui Ah, para o que você precisar, viu? muito obrigada, agradeço mesmo, assim, todo e o jeito que vocês lidam, a educação, a paciência, eu acho que isso é fundamental. Isso traz ainda mais confiança, assim, em tudo, assim, que vai dar certo, traz calma, clareza. Então, agradeço mesmo por tudo. Que bom, Tami. A gente que agradece, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada.